Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo tem muita informação sobre treinador, porque o Vasco já tem o seu plano B, caso não consiga a contratação de Vojvoda, que é o plano A do Vasco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Wellington Rato, né? As negociações avançaram com esse atacante do Atlético Goianiense e o Vasco pode contratar, né, esse jogador. Pedro Raul também muito próximo aí de fechar com o Vasco, a gente vai falar sobre isso. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente falar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Vamos bater aí os 180 mil antes do fim do ano. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Olha só, o OneFootball está fazendo um concurso cultural e você pode curtir o Hexa da seleção com um kit de churrasco, meu amigo. Olha só que maneiro. Para participar é muito fácil, não é sorteio, tá? Você tem que responder algumas perguntas, um questionário do OneFootball, e se você adivinhar os resultados dos 3 jogos do Brasil na fase de grupo e responder uma perguntinha ali do OneFootball, você pode levar para casa esse kit churrasco. Maneiro demais, né? Então, ó, participe dessa promoção do OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo, é muito fácil. E se você entende de futebol, entende de Copa do Mundo, tem grandes chances de ganhar. Bom, vamos começar falando aqui logo do tema principal desse vídeo, né? O treinador português Antônio Oliveira, que é a alternativa do Vasco, caso o clube não consiga fechar com o Vojvoda. É o plano B, né? O Vojvoda continua sendo o plano A. É o treinador que o Vasco quer para a próxima temporada. O Vasco já mostrou o projeto, né, para o Vojvoda. Ontem na ESPN até surgiu a informação de que o Vojvoda estava bastante tentado, né, com o projeto do Vasco, que tinha gostado do projeto do Vasco, mas o Vasco está tentando aí, está buscando alternativas para caso o Vojvoda não aceite, né, ou escolha permanecer no Fortaleza ou até escolha outro projeto, porque o Corinthians e o Atlético Mineiro também está de olho no Vojvoda, que é o treinador mais badalado do Brasil nesse momento. E bom, ontem à noite surgiu aí a informação do PVC, do Globoesporte.com, dizendo que o treinador português Antônio Oliveira, e que salvou o Cuiabá do rebaixamento na Série A desse ano, é a alternativa do Vasco caso o Vojvoda não aceite. Eu vou ler aqui o que disse o PVC na sua coluna no Globoesporte.com. Ele diz o seguinte: Juan Pablo Vojvoda é o nome de todos os clubes. O Vasco é um dos clubes que desejam contar com o trabalho do treinador argentino que classificou Fortaleza 2 vezes para a Libertadores, mas sabe que precisa ter alternativas de mercado. O português Antônio Oliveira é uma delas. O treinador que salvou o Cuiabá do rebaixamento já foi entrevistado por dirigentes vascaínos. Neste momento, ele está em Portugal com a família. O Cuiabá sabe do interesse do Vasco. Pretende manter Antônio Oliveira, que conhece o futebol do Brasil na prática. Antônio Oliveira teve o seu primeiro trabalho no Brasil como integrante da comissão técnica de Jesualdo Ferreira, no Santos, em 2020. No mesmo ano, dirigiu o Atlético Paranaense. Antônio Oliveira tem o futebol no sangue e faz parte da geração de profissionais que conseguiram unir o conhecimento teórico à prática. Se o Vasco avançar com Antônio Oliveira, é uma escolha que parece ser acertada. Essa última frase aqui é a opinião do PVC, né? Dizendo que caso o Vasco avance aí com o Antônio Oliveira, é uma boa escolha. O Antônio Oliveira foi quem montou o time do Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Ele saiu antes por conta de divergências ali com a diretoria do Atlético, que não é uma diretoria fácil de lidar, né? Ele acabou saindo e o Atlético Paranaense contratou o Alberto Valentim na ocasião, que acabou sendo o campeão da Copa Sul-Americana. Bom, é o plano B do Vasco, né? O Vasco tá aí firme tentando buscar o Vojvoda, mas caso não consiga, né, tirar o treinador do Fortaleza, o Antônio Oliveira, treinador com passagens aí no Atlético Paranaense e que está no Cuiabá, é o plano B do Vasco. Português Antônio Oliveira, confesso assim, não acompanhei muito o trabalho do Antônio Oliveira, mas vem com boas recomendações, né? De toda forma, parece ser uma aposta.
o Vojvoda está numa prateleira maior, né? O Vojvoda já não é mais uma aposta, é uma realidade. O Antônio Oliveira eu acho que ainda vem como uma aposta e aí eu já fico com o pé atrás. Mas vamos aguardar, né, o desenrolar aí dessa situação. O que a gente tem de concreto aqui, plano A é Vojvoda, plano B é Antônio Oliveira, o português. Bom, vamos falar agora aqui dos jogadores, né, que têm o seu nome ligados ao Vasco da Gama nessa janela de transferências, começando com o Juninho Capixaba. O presidente do Fortaleza confirmou que Juninho Capixaba, especulado no Vasco, vai para o Red Bull Bragantino. O Vasco chegou a conversar com o jogador, ele também despertava interesse de clubes como Botafogo, Fluminense, São Paulo, mas ele optou por escolher o Red Bull Bragantino. Gostou da proposta, gostou do plano de carreira ali apresentado pelo Bragantino e vai para a equipe de Bragança Paulista. Lateral esquerdo, Juninho Capixaba será jogador do Bragantino na próxima temporada. Quem está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama é Pedro Raul. Informação aqui do Joel Silva, do jornal O Lance, é que os representantes do Pedro Raul têm uma reunião agendada com o Paulo Brax. Assim que o diretor esportivo do Vasco retornar ao Brasil, ele terá uma reunião ali com os agentes do Pedro Raul, com grandes possibilidades aí de fechar esse acordo e o jogador, um dos artilheiros aí do futebol brasileiro nessa temporada, fechar com o Vasco da Gama. O Vasco é o favorito, né, para contratar o Pedro Raul. Inclusive, pessoas de dentro do Goiás já garantem que Vasco e Pedro Raul estão praticamente acertados, né? Que a coisa já está bem encaminhada e os outros clubes já estão até meio que saindo da jogada, né? Aparentemente falta realmente esse encontro aí entre os agentes e o Paulo Brax para poder formalizar esse acordo com o Pedro Raul, que está muito próximo de ser jogador do Vasco na próxima temporada. Bom, uma negociação também que avançou e que temos informação aqui é de Wellington Rato, atacante de lado de campo ali do Atlético Goianiense, né, que se destacou na última temporada aí jogando pelo Dragão. A informação também do jornal Lance, do Joel Silva, é que o Vasco deve formalizar em breve uma proposta por Wellington Rato. E existe uma confiança muito grande que o jogador será reforço cruzmaltino para a próxima temporada. O Atlético Goianiense pede ali cerca de 5 milhões de reais para liberar o jogador, que ainda tem contrato lá com o Atlético Goianiense, mas os empresários e a direção do Vasco acreditam que o Atlético deve aceitar uma proposta menor do que isso. Até porque o Atlético vai jogar uma Série B, precisa, né? O empresário do Wellington Rato tem outros jogadores, então uma mão lava a outra, né? Vai precisar de favores do empresário, etc e tal, então não vai dificultar muito a saída do Wellington Rato. O jogador, claro, quer jogar no Vasco, né? Uma ascensão na sua carreira, ele já tem 30 anos, não é mais nenhum jovem, então é uma negociação que está próxima também de acontecer. Informações do jornal Lance, o Vasco já fez contato, né, com os empresários ali do Wellington Rato, já fez aquele contato inicial, né, com os empresários, com o próprio jogador, e é mais uma negociação que deve avançar quando o Paulo Brax retornar da Europa, né? Ele que está lá na Europa para reuniões com a 777 e também em busca ali de reforços, né, conversando com empresários, com jogadores e etc e tal. Então, a situação do Wellington Rato deve avançar quando o Brax retornar, a situação do Pedro Raul também bastante encaminhada e o Vasco precisa aí nos próximos dias definir a situação do seu novo treinador. O Vojvoda continua sendo o plano A, mas o Vasco já tem um plano B, que é o Antônio Oliveira, português, que está no Cuiabá. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. E peço também para você me seguir lá no Instagram, se você ainda não segue, @PintosJunim. Meu Instagram está quase batendo 20 mil seguidores. Conto com você também. Tem muita foto lá de Vasco, minhas viagens atrás de Vasco, etc e tal. Acho que você vai gostar do conteúdo. Tamo junto. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui.